Olá, querido irmão, querida irmã, na fé em Cristo Jesus. Uma alegria nós podermos estar aqui novamente transmitindo a palavra do nosso Deus. E a palavra que eu quero te acolher neste momento de reflexão, momento onde nós queremos ter um tempo para com o nosso Deus e a sua palavra, ouvir os seus ensinamentos. Essa palavra de acolhimento nos vem de Romanos, capítulo 15, o versículo 4, onde essa palavra nos diz assim: tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Essa é a palavra que te acolhe neste momento. E de fato, tudo que está nas Escrituras Sagradas servem para nos ensinar. Quem não lê a palavra de Deus não sabe a preciosidade que está perdendo, pois somente ela nos ensina como sermos pessoas melhores e amáveis. Que essa palavra também possa estar te acolhendo. Amém. E aqui nos encontramos neste momento de reflexão, em nome desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje, de uma forma diferente, eu quero cantar com vocês alguns hinos, e esse hino nos fala sobre a bênção de Deus, um pedido para que Deus também abençoe a nossa vida. Cantamos juntos. Abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa com teu poder, pois a ti, Jesus, a consagramos, que ela seja do teu querer, pois a ti, Jesus, a consagramos, que ela seja do teu querer. Abençoa, Senhor, tua palavra, abençoa com teu poder, que germine dando muitos frutos e nos faça na fé crescer, que germine dando muitos frutos e nos faça na fé crescer. Abençoa, Senhor, nosso encontro, abençoa com teu agir, que ao sair daqui a gente tenha mais vontade de te servir, que ao sair daqui a gente tenha mais vontade de te servir. Em Sofonias, capítulo 3, versículo 17, ali nos é dito as seguintes palavras: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Através desta palavra,
eu quero te convidar, aí aonde você está, a fechar os teus olhos, inclinar a tua cabeça e junto comigo se colocar na presença de Deus em oração, e assim juntos queremos confessar os nossos pecados a Deus nosso Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, Tu nos conheces melhor que nós mesmos, sabes de todas as nossas angústias e necessidades, e também de nossas falhas. Por isso aqui nos colocamos na Tua presença em humildade, pedindo o Teu perdão, perdão pela nossa falta de fé e de responsabilidade. Sim, quantas vezes desejamos viver a vida conforme nossas próprias regras, buscando os nossos sonhos e a satisfação de nossos desejos, sem que haja lugar para os outros em nosso horizonte. Quantas vezes, Pai, retemos a mão que deveria ir ao encontro do aflito, não vemos o sofrimento do angustiado, não ouvimos o choro dos que clamam por pão, paz e justiça. Perdoa-nos, ó Deus, quando não compartilhamos Tua graça e amor. Perdoa nossos pecados que nos afastam da comunhão plena contigo e renova a nossa vida em fé e amor. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido irmão, querida irmã, na fé em Cristo Jesus, a palavra nos lembra que quando nós somos sinceros e confessamos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos e há uma mudança de vida em nosso jeito de conviver, Deus, em seu infinito amor, escuta a oração de todos aqueles que buscam, sim, por sua misericórdia e seu perdão. Deus, o Todo-Poderoso, teve compaixão de nós. Entregou por nós o seu Filho para que nós tivéssemos a salvação. E o profeta Isaías nos lembra do que Deus prometeu. Ele mesmo nos diz: como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Firmados nessa certeza do amor de Deus por nós, confessamos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nos preparando para a palavra da pregação, nós queremos cantar A Tua Palavra é Semente. A Tua palavra é semente e Tu és o semeador. O meu coração é a terra que Tu semeaste, Senhor. A Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra é o amor.
Palavra bíblica que nós queremos refletir nesta noite, neste dia, nos vem do Evangelho de Mateus, capítulo 18, os versículos 21 até o 35. Pegue a sua Bíblia e leia comigo essa palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 até o 35, onde nos diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida ao seu patrão, o rei ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado, até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Até aqui a palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do nosso Deus e luz para os nossos caminhos, hoje e sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã na fé em Cristo Jesus, você se considera uma pessoa paciente? Pense um pouquinho. Você se considera uma pessoa paciente? Como que você tem exercitado essa paciência? Conforme vimos em Mateus capítulo 18, os versículos 21 a 35, ali aparecem 2 temas muito importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé. O primeiro tema nos convida a praticar o quê? O perdão. O segundo tema nos convida a exercitar a nossa
paciência. Temas que nos exigem muito, é verdade, mas que se faz necessário se quisermos viver em paz. Muito bem. Antes de refletir estes temas bíblicos propostos pelo Evangelho, eu quero compartilhar um fato que ocorreu numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul. Nesta cidade havia um homem que tinha um grande mercado. Certo dia, muito chateado por não receber o valor das vendas, este homem resolveu colocar um comunicado na porta do seu comércio, informando os nomes de todas as pessoas que não pagavam as suas dívidas no seu comércio e, quando cobrados, negavam a mesma. Você pode imaginar. Você pode imaginar o alvoroço que foi naquela cidade. As pessoas ficaram indignadas com esse comunicado. Afinal de contas, não era apenas a divulgação do nome, mas o restante do comércio da cidade passou a não vender mais fiado para essas pessoas. E o mais interessante, a maioria destas pessoas eram pessoas de posses, pessoas que tinham condições financeiras. Então o alvoroço estava formado. Diante desse fato, eu fico pensando, já imaginou se Deus tivesse essa mesma atitude e comunicasse o nome das pessoas que Ele perdoa diariamente, mas que na prática não sabem e nem colocam em prática o perdão recebido em relação ao seu próximo ou às outras pessoas? O texto bíblico que eu li há pouco destaca a intensidade na busca pelo pecador e ao mesmo tempo destaca a quantidade em que se deve perdoar. Parece que Pedro não consegue entender as colocações de Jesus em relação ao perdão. E por isso ele pergunta lá no versículo 21, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, a minha irmã, que peca contra mim? 7 vezes? E é nessa hora que Jesus responde a Pedro que o perdão, ele é ilimitado. Ou seja, nós somos chamados, nós somos convidados a perdoar sempre. Sim, é isso que Jesus disse a Pedro e diz a você e também para mim. E assim, para que Pedro tivesse o entendimento, o que Jesus faz? Ele usa uma comparação que fala de 2 homens. De 2 homens que possuíam dívidas, onde ambos pedem a mesma coisa. E o que esses 2 homens pedem? Paciência. Foi esse o pedido que o primeiro homem fez em relação ao rei, e também foi esse pedido que aquele homem também pediu ao seu companheiro. Paciência. Tenha paciência comigo. Diz o texto bíblico que o primeiro homem tinha uma dívida enorme para com o rei. Alguns estudiosos até calculam que essa dívida poderia ser comparada a 7 bilhões de dólares. Só para ter uma ideia, o tamanho dessa dívida. Dos 10 homens mais ricos do Brasil, isso mesmo, dos 10 homens mais ricos do Brasil, do primeiro ao quinto, que poderiam pagar essa dívida. Do 6º em diante, não poderiam pagá-la.
Então, dá para imaginar o tamanho dessa dívida, não é mesmo? Uma dívida tão astronômica que o rei deu uma opção àquele homem, no intuito de que a dívida fosse aparentemente ressarcida. Lá no versículo 25, olha lá o que ele diz. Ele diz para aquele homem: olha, venda como escravos os teus empregados, a tua esposa, os teus filhos e tudo que tu possui de valor. Desesperado em não poder pagar e por correr o perigo de perder o que ele tinha de mais valioso, talvez a sua família, ele suplica então para o rei: tenha paciência comigo. Esse foi o pedido. E o que o rei faz? Ele tem pena dele. Ele perdoa a dívida daquele homem. Você já consegue se dar conta que rei é esse que perdoa uma dívida impagável? Já consegue imaginar? Esse rei, sim, é Deus. Ele é o rei desse texto bíblico e você e eu somos esse homem com uma dívida impagável. Mas a história não termina aqui, ela continua. A Bíblia também diz que esse homem perdoado encontrou-se com um companheiro de trabalho e lembrou da dívida que esse tinha com ele. O natural, o que deveria acontecer? Já que ele foi perdoado de uma dívida impagável, o correto seria abraçar esse homem e dizer: olha, você já não me deve mais nada. Deixa tudo dito pelo não dito. Mas o que esse homem faz? Esse homem, podemos assim dizer, representa a cada um de nós. Representa a cada um de nós através da atitude que ele teve. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes agimos exatamente como esse homem agiu. Olha o que ele fez. Ele agarrou o seu companheiro pelo pescoço e começou a cobrá-lo de forma bruta e cruel. E a dívida desse homem era muito pequena comparada à dívida dele. Alguns calculam que eram mais ou menos em torno de $100, ou seja, em torno de R$500. Veja bem, se a outra dívida em termos financeiros só pode se pagar pelos 5 homens mais ricos do Brasil, essa de R$500 pode ser paga talvez por qualquer brasileiro. E o texto diz que ao ser cobrado pelo seu companheiro, ele clama também dizendo: tenha paciência comigo. Mas este nem sequer se comoveu e partiu para cima. Pegou aquele homem pelo pescoço e começou a sacudi-lo dizendo: pague o que me deve. Sabe, querido irmão, querida irmã, é assim que age a pessoa que não reconhece o tamanho da dívida para com Deus e o seu maravilhoso perdão. Ou seja, age com inflexibilidade, rancor e maldade. As pessoas que não perdoam e que se acusam dos seus pecados sem saber do perdão de Deus em Jesus, tornam-se ervas amargas que apenas oferecem amargor aos outros. Por isso, viver sem perdão é viver uma constante depressão. No meu ponto de vista, viver sem perdão é como vegetar sem estar ligado a aparelhos. Viver sem perdão é estar
obeso e se sentir magro. Viver sem perdão é viver sorrindo, sem estar alegre. Eu não tenho dúvidas do quanto o perdão é necessário em nossas vidas. Ele é tão necessário que Jesus o coloca aonde? Na oração do Pai Nosso, onde diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Aqueles que nos machucaram, aqueles que nos magoaram. Em outras palavras, podemos dizer que somente um perdão buscado é praticado, e praticado pode nos libertar e nos dar a paz. Somente um perdão buscado e praticado pode nos libertar, muitas vezes, de mazelas, de dores, e somente Ele pode nos dar a paz verdadeira. Finalizando, eu quero ainda dizer, nesses 10 anos de ministério pastoral, eu já vi centenas e centenas de pessoas que ficam presas ao passado e sofrem pelos seus pecados e pelos pecados dos outros contra elas. São pessoas que almejam a vingança e quando a vingança parece não ter sido realizada, isso as leva à frustração. E assim sofrem e ficam se remoendo dia após dia. E com isso a alegria, o brilho, a paz não existe mais. Eu concluo com uma frase e peço para que você guarde no teu coração. Enquanto que o pecado nos leva a perder tudo, o perdão impede que tudo seja perdido. Repito mais uma vez. Enquanto que o pecado nos leva a perder tudo, o perdão impede que tudo seja perdido. Pratique o perdão e exercite a tua paciência. Afinal de contas, paciência e graça Jesus tem por ti e também por mim. E nessa certeza, você e eu podemos ter garantias que somos perdoados e amados por Deus nosso Pai. E se assim for, nós somos convidados a dar esse remédio divino que se chama perdão, principalmente àqueles que consideramos nossos desafetos. Não te esqueça que Deus enviou Jesus para saldar a minha dívida e a tua dívida. Uma dívida impagável. Mas Deus, Ele é paciente sim. E perdoa seus filhos e filhas e quer que todo pecador seja buscado para ser perdoado e assim tenha vida plena. O perdão recebido e dado é algo que gera vida, e não uma vida qualquer, mas uma nova vida. Que tu possas pensar nisso e que tu de fato possa praticar o perdão e exercitar a tua paciência hoje e sempre. Amém. Te convido a cantar junto comigo, paciência e graça, Jesus tem sem fim. Oh, nunca te esqueças do grande amor que Deus lá na cruz revelou. E como por ti
paciência de Deus para cada um e cada uma de nós. Que Deus também nos ajude a exercitar essa paciência e esse amor para com todas as pessoas. E assim queremos receber a bênção de Deus, nosso Pai. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te conceda também a sua paz, hoje e sempre. Amém. Fique na paz de nosso Deus. Amém.